nessa aula de hoje a gente vai finalizar essa parte de sistemas de crescimento aderido, falando sobre duas tecnologias que são consideradas emergentes na área de tratamento de esgotos, que têm apresentado resultados bastante interessantes, já em escala plena, várias estações, centenas de estações já estão operando no mundo com essas duas tecnologias, que nós chamamos de Moving Bed Biofilm Reactors, ou MBBR, ou essa outra sigla que é de Integrated Fixed Biofilm Activated Sludge, também chamado de IFAS, tá? São duas tecnologias muito parecidas, mas que têm algumas diferenças básicas que a gente vai procurar apresentar aqui na aula de hoje de uma forma assim também bem rápida, haja visto que não haverá tempo de adentrarmos muito na questão dos parâmetros de projeto, o exemplo de dimensionamento e tal, e tal, e tal. Mas eu julgo importante de vocês saberem da existência, das principais características de cada uma delas, tá bom? Bom, a primeira coisa é que ambas tecnologias utilizam como princípio do fornecimento nos tanques de aeração de mídias de meio suportes que vão ajudar na questão do tratamento. Na realidade, essas mídias, né, esses meios suportes, eles vão ser o maior responsável aí pela remoção da matéria orgânica carbonácea, nitrificação, quando é o caso, e tal, e tal, e tal. Certo? Ou seja, comparativamente ao sistema de lodo ativado, em que no sistema de lodo ativado os poluentes vão estar sendo removidos a partir dos micro-organismos que estão crescendo em suspensão, aqui a gente vai ter as duas coisas. Uma parte vai estar crescendo em suspensão e a outra parte vai estar crescendo aderida a um meio suporte, e esse meio suporte é o que vai, de uma certa forma, ser o maior responsável pela remoção dos poluentes. Eles têm, hoje no mercado, um conjunto de possibilidades de materiais aí, de polietileno, polipropileno, às vezes combinando com espumas. Então, a gente, de fato, tem no mercado várias possibilidades de tamanho e tal. Vocês observem que são tamanhos normalmente pequenos, né, como vocês estão vendo aqui, esse exemplo aqui de meio suporte. E essas biomídias, como características básicas, né, delas, primeiro elas têm que ter uma densidade bem próxima à densidade ali da água ou do fluido, né? Então, para quê? Para que elas meio que consigam flutuar de maneira mais fácil, né? E que, obviamente, se elas tiverem uma densidade maior do que a do líquido, o que é que vai acontecer? Elas vão afundar, né? Muito embora exista todo um sistema de mistura, né? Que vai garantir exatamente o contato dessas biomídias com o esgoto, e devido a esse contato, toda aquela teoria de formação de biofilme vai se aplicar, vai haver um processo de colonização, um processo de crescimento e tal e tal. E aí, com o tempo, esse material aqui vai se transformar numa espécie de microbioma, né, com o crescimento aderido aí nessas paredes, nessas áreas superficiais que a gente falou que o meio suporte ideal é aquele que tem uma elevada porosidade, que tem uma elevada área superficial, que vai viabilizar exatamente o maior crescimento microbiano, tá? Então, é importante para esses sistemas, primeiro, que os micro-organismos eles cresçam na maior área superficial possível, né? Daí ser uma característica importante do meio suporte.
e também que a espessura desse biofilme formado não seja uma espessura muito grande. Idealmente, ela tem que ser uma espessura da ordem ali de alguns micrômetros, né? No máximo, talvez 100 micrômetros, por exemplo, para exatamente o substrato se difundir de maneira mais fácil, o oxigênio se difundir de maneira mais fácil e, obviamente, devido a isso, se ter uma maior eficiência de remoção ali da matéria orgânica carbonácea, processo de nitrificação. Portanto, nesse tipo de sistema, não se deseja muita ocorrência, por exemplo, de uma nitrificação, desnitrificação simultânea. A espessura do biofilme ela vai ser tão pequena que vai haver, quando muito, uma nitrificação, e para haver a desnitrificação eu tenho que ter unidades específicas para isso. Ou seja, câmaras de desnitrificação. Então, nas possibilidades aí de sistemas em série, a gente tem possibilidades de unidades de pré-desnitrificação, ou seja, quando o tanque de desnitrificação acontece, né, colocado anterior ao tanque aeróbio, que vai ter esses meios suportes, muito embora no tanque de desnitrificação eu também posso ter tanques com biomídias como essa, mas obviamente que como é um tanque de desnitrificação, eu não vou fornecer oxigênio, né? Tem uma das características que a gente discutiu, que para haver uma boa desnitrificação, necessariamente tem que haver uma baixa concentração de oxigênio dissolvido no meio, tá bom? E quando o tanque de desnitrificação se situa depois ali do tanque aeróbio, a gente chama isso de uma unidade de pós-desnitrificação, tá? Então, por exemplo, quem vai garantir o fornecimento de oxigênio em mistura aqui são normalmente difusores de ar colocados ali no fundo do tanque, por exemplo, certo? Mas, por exemplo, na mistura num tanque de desnitrificação, não é um difusor, é um misturador colocado adequadamente para exatamente garantir uma boa hidrodinâmica, uma boa mistura, né, ali no meio reacional, tá bom? E, obviamente, que o tamanho, a área superficial, o tipo de material, etc., etc., vai impactar nessas propriedades de densidade, de muitas vezes, um dos problemas operacionais nesse tipo de sistema é exatamente a formação de um biofilme muito espesso, e, obviamente, quanto maior o tamanho do biofilme, maior vai ser a densidade do meio suporte, incorrendo muitas vezes no afundamento, numa dificuldade desse meio suporte ficar em movimento, né? E aí, muitas vezes, ficando abaixo ali dos sistemas de aeração, que muitas vezes são desligados, né? E no momento que são ligados novamente, essas biomídias, esses meios suportes mais densos, acabam não voltando ali para o meio reacional, e obviamente que se tem uma perda de eficiência de processo, ok? Um ponto importante é exatamente também a colocação de dispositivos de reter esses meios suportes ali no tanque principal aeróbio. Obviamente que eu estou falando mais dele, mas isso tudo se aplica também quando a gente está usando esse tipo de tecnologia de MBBR, né? Com a finalidade de desnitrificar, por exemplo. Ok? Então, os meios suportes em formatos variados, que tem que ter uma elevada área superficial, e a retenção no reator por meio de telas, cunhas de arame, etc. Todo e qualquer dispositivo, né, que seja barato, que seja eficiente na retenção, que seja menos suscetível a problemas de entupimento, etc., são considerados, assim, né, bons
boas unidades de retenção dessas biomídias, tá bom? Então, observe que o MBBR, ele pode ser utilizado, pode ser concebido, vamos pensar assim, tanto uma estação concebida e instalada com a tecnologia MBBR, né? Como também, muitas vezes, esse processo pode ser utilizado em estações em escala plena de lodo ativado, por exemplo, de maneira a aumentar-se a eficiência de remoção. Porque, como eu falei também, uma das formas de se aumentar a idade de lodo, de processos de lodo ativado, né, ou muitas vezes de um processo biológico, é a partir da colocação de um meio suporte que vai exatamente aumentar a idade de lodo, né, e também aumentar, por exemplo, a retenção de micro-organismos de crescimento mais lento, como as bactérias nitrificantes. Tá bom? Tanto as oxidadoras de amônia, quanto também as oxidadoras de nitrito, né? Obviamente, ambas ali visando a transformação desse nitrogênio amoniacal, nesse processo completo de nitrificação, a nitrato, não é isso? Então, quando eu tenho um processo de lodo ativado e aí eu quero aumentar a eficiência, o que é que eu faço? Eu simplesmente jogo dentro ali do tanque de aeração essas biomídias. E aí o que vai acontecer é que o meu sistema vai ter um crescimento em suspensão, mas vai se ajudar ali na quantidade de micro-organismos para a remoção dos poluentes presentes, que também vai estar crescendo aderido a esse meio suporte. E muitas vezes, nesses meios suportes, como se retém biomassa, muitas vezes de crescimento mais lento, acaba sendo a maior parcela, muitas vezes responsável, por exemplo, pela nitrificação. Bom? Então, o que é que a gente pode diferenciar o MBBR do IFAS, né? Que eu vou chamar de agora em diante pela sigla, tá bom? Então, observe que o MBBR, nós temos aqui diferentes formatos e tamanhos aqui de meios suportes, os quais, como eu falei, vão viabilizar o crescimento desse biofilme. E aí, o que é que acontece? Tem todo um pré-tratamento aqui, tratamento preliminar ali mais eficiente, muitas vezes de remoção de sólidos finos e até mesmo ultra fino nas estações de tratamento. Obviamente que anterior ao tanque de aeração aqui, né, ao meio reacional, o reator de MBBR, eu tenho que ter, além da remoção ali do tratamento preliminar, remoção de sólidos grosseiros, areia, óleos e gorduras, por exemplo, eu tenho que ter um tratamento primário. Se tem uma estação de lodo ativado, obviamente que esse tratamento primário grandemente vai ser realizado ali no decantador primário, quando ela é do tipo convencional. Quando eu estou projetando muitas vezes uma nova estação, ou muitas vezes eu faço um upgrade de uma estação de lodo ativado convencional, eu posso colocar a montante do reator principal ali de MBBR, um tratamento anaeróbio, por exemplo, como o reator WASB, em que vai remover grande parte ali dos sólidos em suspensão, uma boa parte da DBO, DQO também solúvel, finamente particulada, e obviamente que vai ter menos responsabilidade para a remoção da matéria orgânica carbonácea e focar, por exemplo, na remoção de nitrogênio e fósforo, né, nas unidades subsequentes a jusante ali do reator WASB, tá? Então, como características principais, né, assim, que vão diferenciar o MBBR do IFAS, a gente tem a seguinte coisa. O MBBR, após o tanque principal, aqui com as biomídias, vai existir um decantador secundário.
Contudo, não há nenhum processo de retorno dessa biomassa para o reator principal. Então, e vocês estão lembrados que no lodo ativado há essa recirculação. Ou seja, como a idade de lodo vai ser grandemente garantida pela fixação, né, ali desses micro-organismos na biomídia, o MBBR faz com que não haja essa recirculação. Consequentemente, a concentração de biomassa de sólidos em suspensão no licor misto, aqui no reator de MBBR, vai ser muito menor do que aquela verificada nos sistemas de lodo ativado. Ou seja, concentrações aqui, né, de MLSS, que é do inglês, né, de mixed liquor suspended solids, né? Então, a concentração de sólidos em suspensão no licor misto. No lodo ativado, ela está ali da ordem de 3 gramas, né, por litro, ou 3.000 miligramas por litro, tá? Ao passo que aqui é abaixo, por exemplo, de 500 miligramas por litro. Exatamente por quê? Porque não há nenhum tipo, né, de processo de recirculação aqui para dentro do reator de MBBR. Tá bom? Contudo, no IFAS, a gente tem essa recirculação. Portanto, em termos de concentração de sólidos em suspensão no licor misto, essa concentração no IFAS é muito maior do que a concentração no MBBR. Né? Então, em termos de custo, esse aqui, o IFAS, tem um custo maior do que o MBBR, exatamente pelas bombas de recirculação, o decantador secundário, como vai se trabalhar, né, com uma taxa ali de aplicação de sólidos maior, a área superficial vai ser maior. Então, assim, ele é utilizado quando se deseja, muitas vezes, uma maior, digamos assim, uma maior eficiência de remoção ali dos poluentes, tá bom? Então, como característica básica, é isso. Tamanho do clarificador, do decantador secundário, a recirculação, a concentração de sólidos aqui no licor misto, que é maior, né? Mas o princípio, né? O princípio é o mesmo. E uma outra característica em relação ao IFAS é que, como a gente vai ver, existem duas possibilidades desses meios suportes aqui. Meios suportes fixos e meios suportes móveis. Ao passo que aqui, no MBBR, esses meios suportes, essas biomídias são móveis, tá bom? Daí o nome Moving Bed Biofilm Reactors, tá bom? Beleza. Então, isso aqui é uma vista, por exemplo, desses tanques com o fornecimento aqui de aeração para viabilizar o crescimento, né, ali aderido aeróbio. E aqui, obviamente, a gente se joga as biomídias aqui. E em termos de volume ocupado, né, por essas biomídias, tem-se que uma grande parte ali do tanque é preenchido com essas biomídias. Muitas vezes, o volume de biomídia em relação ao volume útil do tanque de aeração, né, essas biomídias ocupam cerca de 70% do tanque de aeração. Mas valores médios é da ordem de 50%. Mas, obviamente, quanto maior a eficiência que se quer, maior vai se trabalhar, né, mais biomídia vai se acrescentar. E isso tem que ter muito critério, muita cautela. Por quê? Porque essas biomídias não são baratas. Elas são bastante caras, né, e onera bastante aí o custo de implantação desse tipo de sistema, tá? Contudo, muitas vezes, quando você tem uma estação de lodo ativado, por exemplo, que não está atendendo a um determinado padrão e se quer fazer um upgrade dessa estação de tratamento,
muitas vezes essa inclusão, né, essa colocação simples da biomídia no tanque de aeração e alguns ajustes ali na estação de tratamento pode ser uma alternativa bastante interessante ali a ser utilizada pelas empresas, pelas companhias de saneamento. Ok? Beleza. Então, isso aí é o sistema de aeração. Obviamente, que vocês estão vendo, são linhas que são distribuídas aqui, linhas principais, a partir das quais há distribuição de linhas secundárias, e na cabeça, aqui, né, em vários pontos, cada ponto desse vai ser responsável pela oxigenação, pela mistura em uma determinada área de influência, né? A gente tem aqui o fornecimento de ar a partir de compressores colocados fora, obviamente, do tanque de aeração. Bom, como eu falei, nós temos no mercado um conjunto de possibilidades desses chips aqui, ou esse tipo de biomídia, da Caldness, por exemplo. Cada uma dessas, quando logo, né, a Caldness foi um dos primeiros fabricantes desse tipo de sistema de MBBR. Então, no momento da concepção do sistema, essas biomídias, elas tinham uma área superficial da ordem ali de 300, às vezes 500 metros quadrados por cada metro cúbico, né, ali aqui em cima, olha, né, metro quadrado por cada metro cúbico de biomídia, né? Então, e hoje em dia a gente já tem valores que chegam muitas vezes a 5.000, tá? Metros quadrados por cada metro cúbico ali de biomídias. Portanto, a gente hoje no mercado tem uma gama de possibilidades, e o que é que vai variar? Vai ser exatamente, além da área superficial, o custo. Algumas biomídias, o design delas evitam exatamente a formação de biofilmes muito espessos, problemas de sedimentação desse biofilme, desse meio suporte, né? Então, a gente realmente tem no mercado muitas possibilidades, que eu deixo aqui para vocês darem uma olhada, né? Nas diferentes possibilidades, uma vista desses chips aqui, né? E veja que isso aqui, depois de um tempo, vai estar todo colonizado aqui com o biofilme, tá? Outra vista aqui de outros tipos de chip, aqui, ó, esse formato, como vocês estão vendo, desse ZMBBR, com cerca de 1.000 metros quadrados por cada metro cúbico, com espessura, nesse caso aqui, de 200 a 400 micrômetros aqui de espessura, certo? E esse outro aqui, que vocês já podem observar com outro tipo de material, tá? A gente consegue comprar essas biomídias, inclusive no Alibaba, né? Então, como vocês estão vendo aqui, os valores por cada metro cúbico, aqui no Alibaba, e, obviamente, que também temos fabricantes específicos ali daqueles que eu mostrei anteriormente. Bom? Então, como é que se situa isso, né? A gente tem ali o tanque de aeração, ó. A gente tem a chegada do afluente. Esse afluente, obviamente, que ele teve um pré-tratamento ali e um tratamento primário. A gente tem a colocação dos chips ali no tanque de aeração. E isso que vocês estão vendo é exatamente as bolhas de oxigênio a partir dos difusores colocados lá embaixo. Então, como eu falei, o oxigênio na forma gasosa é jogado nesse tanque, vai haver uma dissolução, né? Dele vai se dissolver para o meio líquido, e os micro-organismos aeróbios vão utilizar esse oxigênio a partir do meio líquido, né? Esse oxigênio vai penetrar ali no biofilme e vai, obviamente, viabilizar a remoção de matéria orgânica, de nitrogênio,
E para isso a gente tem que trabalhar com taxas de aplicação específicas aí para que esses dois processos acabem acontecendo muitas vezes de maneira simultânea, tá? Isso aqui é uma vista, olha, de um sisteminha aqui em escala de demonstração, né? Que a gente vê toda a hidrodinâmica aqui, todo o processo de mistura com as biomídias, tá? Isso aqui que vocês estão vendo pretinho são as biomídias nesse tanque de aeração, ó. E aí no mercado a gente tem também diferentes sistemas aí, por exemplo, que já vêm sendo confeccionados, sistemas integrados, muitas vezes em um único tanque ali subdividido, em que em cada um desses compartimentos, muitas vezes acaba acontecendo um determinado processo de remoção de um determinado poluente. Então, por exemplo, nesse aqui, o que é que se tem? Tem a entrada aqui do efluente, que já recebeu, obviamente, já passou por um tratamento preliminar. Tem esse primeiro reator anaeróbio aqui, ó. Depois tem o segundo reator anaeróbio, portanto, a maior parte dos solos em suspensão vai ficar aqui, ó. E esse outro está em série, né, com esse. Muitas vezes nesse outro aqui vai receber, por exemplo, o efluente aeróbio aqui recirculado, né, para se desnitrificar, tá? Então, o que é que acontece depois daqui? Vem para o reator aeróbio aqui de MBBR, com os meios suportes, esse aqui que vocês estão vendo. Isso aqui embaixo, que vocês estão vendo, é exatamente a colocação do oxigênio, né, a partir de tubos perfurados, etc. Pode ser também difusores, mangueiras perfuradas, etc. E aí, há um processo de retirada, né, de retenção aqui dessas biomídias, nesse reator aeróbio, e nesse outro tanque aqui, há um processo de sedimentação, que é exatamente o que fica como um decantador secundário. E muitas vezes no mercado existem decantadores secundários convencionais, decantadores secundários de alta taxa, do tipo lamelar, que a gente viu, né? Então, nesse caso aqui, há um sistema de airlift aqui, especificamente projetado para isso, calha coletora do efluente, né? Saída aqui do efluente, e obviamente que esse lodo, ele não é recirculado, né? Já visto que é um sistema de MBBR, tá bom? Isso aqui é uma vista, olha, de uma estação, isso aqui é na CSP, tem um sisteminha desse de MBBR, tá? Então, o reator aqui que vocês estão vendo é o decantador secundário, tem todo um sistema de controle aqui do nível de oxigênio, portanto, normalmente a gente trabalha com níveis de oxigenação nesse tipo de sistema superiores aos que normalmente se utilizam em sistemas de lodo ativado convencional. Por quê? Porque aqui, uma vez mais, muitas vezes a gente trabalha com menores concentrações de oxigênio dissolvido, tentando viabilizar uma nitrificação, desnitrificação simultâneas, e aqui o coração do processo é exatamente que todo o meu meio reacional seja aeróbio, né? Então, a gente evita essa condição simultânea, digamos assim, a partir da menor espessura do biofilme formado e também a partir de maiores concentrações de oxigênio dissolvido. Contudo, né, como eu falei, essa maior concentração vai acabar liderando num maior custo ali de operação, tá bom? Isso aqui é uma vista do decantador secundário, como eu falei, que vai remover os sólidos em suspensão que estão saindo junto com o efluente, não é a biomídia, né, mas o sólido em suspensão que está saindo ali junto com o efluente. Há a remoção aqui no decantador secundário, e aí desse decantador secundário, esses sólidos
em suspensão, né, esse lodo é encaminhado para uma unidade de desidratação e encaminhamento para o destino final desse material, tá bom? Isso aqui são outras vistas aqui de alguns detalhes mínimos aqui de projeto, portanto, em termos de tempo de detenção hidráulica, normalmente a gente trabalha com TDAHs ligeiramente iguais ou ligeiramente menores aos TDAHs usuais aí de sistema de lodo ativado, né, da ordem ali de 6 horas, vamos pensar assim, tá? Em valores médios, 6 horas, né? O TDAH de um tanque de aeração de sistema convencional, ele varia ali de 6 a 8 horas, por exemplo, né? Então, do limite inferior do sistema de lodo ativado, talvez um pouco menos, né? Para algumas outras condições, mas uma vez mais, como vai haver o crescimento ali na forma ali de formação do biofilme, muitas vezes a gente consegue trabalhar com TDAHs ligeiramente menores, tá? Beleza. E aqui que eu estou mostrando é exatamente o tipo de meio suporte de MBBR, tá? Que são ligeiramente menores, muitas vezes, do que os meios suportes utilizados no reator, né, na configuração do tipo IFAS. Tá? Então, ou eles vão estar na forma, digamos assim, em movimentação, né, na forma móvel, ou eles vão estar na forma fixa, por exemplo, a partir desse tipo de estrutura. Bom? Isso aqui que vocês estão vendo é exatamente o IFAS, aonde a gente está observando aqui que se utiliza uma estrutura fixa, ó, e nessa estrutura fixa, eu posso ter esse tipo de malha colocada aqui nesses cassetes, ó, certo? Um conjunto de malhas aqui. E aí, uma vez mais, esse tanque aqui vai ser preenchido com esgoto. E lá embaixo eu tenho todo um sistema de aeração. O oxigênio ele vai acender, vai oxigenar. E, obviamente, que essas bolhas que vão acender também vão ajudar na questão do controle da espessura do biofilme formado. Então, aqui, da mesma forma, isso aqui tem uma determinada área superficial por cada metro cúbico aqui de unidade de malha colocada, né, na forma dessas gaiolas que vocês estão vendo aqui, de malhas, né, ou na forma de tubos, de outros tipos de estruturas disponíveis no mercado, tá? E aqui em funcionamento, olha, né? Aqui, quando ele está sendo preenchido aqui com o esgoto, né? E aqui uma vista, olha, de como é, muitas vezes, a colocação dessas estruturas, dessas malhas aqui, olha, nos tanques, né? Ali de aeração. E aí, olha, nas estações, a gente tem diferentes possibilidades ali, a depender do objetivo principal do tratamento. Se é remoção somente de matéria orgânica carbonácea, obviamente que eu não vou ter tanques específicos ali anóxicos, nem tanques, muitas vezes, né, níveis de oxigenação, taxas de aplicação que a gente trabalha ali maiores do que quando eu utilizo, por exemplo, o mesmo sistema com o objetivo de remover matéria orgânica e nitrificar. Tá? Então, todos esses aspectos, concentração de oxigênio dissolvido, taxa de aplicação ali no meio suporte, todos esses aspectos influenciam, né, no design do tipo de sistema MBBR ou IFAS, né, que a gente coloque na estação de tratamento. Tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, ó, tem uma zona anóxica que não tem nessa zona anóxica um meio suporte, ou seja, os micro-organismos desnitrificantes, nesse caso aqui, vão estar crescendo em suspensão. Mas em algumas situações, se eu quero aumentar essa desnitrificação, eu coloco também aqui, junto com, né, com
o crescimento em suspensão, vai haver também o crescimento aderido. Aí aqui eu tenho um sisteminha aeróbio aqui, ó, de remoção de matéria orgânica carbonácea e nitrificação, e o retorno aqui, ó, para o tanque de desnitrificação. Portanto, nitrifico aqui, desnitrifico aqui. E aí, o que vocês estão vendo possivelmente aqui nessa estação é o quê? Aqui eu tenho como objetivo principal remover matéria orgânica, carbonácea. Com uma menor matéria orgânica presente, com o meio aeróbio, eu nitrifico aqui, ó. E o nitrato formado, ele vai ser desnitrificado aqui, ó. No tanque de desnitrificação. E isso se consegue com uma recirculação de parte desse efluente, tá? Então, são pequenos ajustes que a gente acaba fazendo, né, na estação, com essas vazões de recirculação, muitas vezes com o tipo de configuração ali a ser colocado. E aqui o decantador final, né, decantador secundário final, aqui, tá bom? E daqui, ó, a gente tem a recirculação do lodo, ó. Então, aqui é a recirculação do efluente e eu tenho também recirculação do lodo. Já que a gente comentou que no IFAS, né, há essa recirculação. Bom? E aqui, ó, o sistema de mistura, olha, como vocês estão vendo no tanque de desnitrificação, não é com oxigênio, obviamente. É um tipo de misturador, como esse aqui que vocês estão vendo, para viabilizar o contato dos micro-organismos com o nitrato, já que é um tanque de desnitrificação, né? E que não seja necessário, né, que não tenha oxigênio no meio. Haja visto que o oxigênio é prejudicial ao processo. Ok? Então, aqui é o que eu estou dizendo, olha. Tudo que é anterior ao tanque principal de IFAS ou MBBR é um tanque anóxico de pré-desnitrificação, e aquele que pode se situar após o tanque é um tanque anóxico de pós-desnitrificação. Bom? Beleza, então, alguns aspectos importantes em relação à mistura, que tem que ser adequada para garantir que o meio suporte, né, ali o meio flutuante livre, permaneça uniformemente distribuído. Em relação à turbulência e à energia, ela tem que ser suficiente, né, para que o meio suporte, que vai nele acontecer o crescimento do biofilme, que essa turbulência seja tal que se garanta baixas espessuras do biofilme no meio suporte, evitando-se desta forma problemas de gradiente de substrato e de oxigênio, e também aumento da densidade ali do meio suporte e problemas operacionais ali ligados a afundamento do meio suporte. Tá bom? Em termos de aeração, para viabilizar também a nitrificação, maiores concentrações ali de oxigênio dissolvido. Portanto, se a gente pensa em sistema de lodo ativado convencional, a gente mantém ali os níveis de oxigenação da ordem de 2 miligramas por litro, por exemplo, tá? São valores típicos de sistemas de lodo ativado. Ao passo que no MBBR, especialmente aqui no IFAS, quando a gente, né, vai precisar remover grandes quantidades também de nitrogênio, concentrações dessa ordem de 3, 4, muitas vezes até um pouco mais, miligramas por litro de oxigênio dissolvido, tá bom? E também, como eu falei, né, tem que haver um bastante cuidado na seleção de algumas tecnologias de tratamento. Por quê? Porque vão demandar maiores custos de implantação, operação e manutenção. Mas é importantíssimo que nós conheçamos, né, a existência dessas tecnologias, porque muitas vezes pode ser uma boa alternativa à luz de grandes outras modificações, upgrades nas estações de tratamento. Tá bom? Bom, aqui são algumas
algumas vantagens e desvantagens de cada uma desses tipos de mídias, né, aqui de meio suporte nos IFAs, uma estrutura aqui de PVC, uma estrutura de tecido, né, uma estrutura mais móvel, né, então essas aqui são fixas e essas aqui são móveis, com cilindros aqui com anéis de polietileno, polipropileno, etc. Aqui algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Então, em termos de vantagem dessa estrutura de PVC, é simples de instalar, tem um menor custo de implantação, não há perda de material, né? Qual é a principal desvantagem? Que muitas vezes, dependendo ali do tipo de instalação e também do tipo de aeração, a gente pode ter a formação às vezes, de um meio suporte, de um biofilme espesso e que tem, muitas vezes, algumas dificuldades de difusão de substrato. A utilização de tecidos aqui também, né, são simples de instalar, não tem perda de material, mas dependendo aí da localização, da disponibilidade desse material, né, processos muitas vezes de importação e tal, pode acabar encarecendo ali a construção. E os móveis aqui, né, ou esponjas, ou anéis aqui de polipropileno ou polietileno, tem como vantagens uma excelente capacidade de mistura, uma elevada área superficial e como algumas desvantagens, pode haver perda das biomídias, a depender aí do tipo de estrutura que se coloque de saída, de retirada ali do sobrenadante, tá? Como eu falei, dependendo do nível de aeração ali, de mistura, essas biomídias acabam decantando, sedimentando ali no tanque de aeração e muitas vezes elas não retornam para o meio reacional, tá? E um conjunto de coisas para se atentar em relação a essas duas tecnologias que eu deixo aqui para vocês darem uma estudada, né? E muitas das quais eu já comentei. Então, de uma forma geral, são sistemas eficientes, são sistemas robustos, mas são sistemas que apresentam maiores custos de operação, manutenção e custos de instalação, né? E que muitas vezes são incompatíveis com a realidade ali local de muitos países, certo? E requerem mão de obra especializada, muitas vezes na operação, enfim. São coisas a considerar nesses aspectos, tá? Aí, a NBR 2209, de 2011, considera já dá alguma referência em relação ao MBBR. Então, que a vazão de dimensionamento ela deve ser a vazão média, né, afluente à estação, da mesma forma que a gente faz o dimensionamento para um sistema de lodo ativado. Na saída dos reatores biológicos deve-se dispor de peneiras de retenção do meio suporte, né? Então, cuidado aí na imobilização, digamos assim, dessas biomídias no tanque de aeração. Dimensionamento das peneiras de retenção deve ser considerada a vazão máxima no reator biológico, tá? Exatamente para colocar uma maior quantidade de área ali de passagem, digamos assim. O meio suporte deve apresentar superfície específica interna superior a 350 metros quadrados por metro cúbico. E a gente já viu que hoje em dia esses valores já chegam a 3.000, 5.000 metro quadrado por metro cúbico de meio suporte. A densidade entre 0,92 e 0,98, portanto, bem próxima da densidade da água, né? A razão entre o volume do meio suporte e o volume do reator deve variar de 0,3 a 0,7, ou seja, o volume do meu suporte deve ocupar de 30% a 70%, né, do volume útil ali do reator, certo? Com valores usuais ali da ordem de 50%, como eu comentei. E outras coisas aqui, por exemplo,
Nos reatores aeróbicos poderão ser utilizados difusores de bolha fina, média ou grossa. Isso aqui também é a mesma recomendação para os sistemas de lodo ativado, que vai importar no final das contas concentração de oxigênio dissolvido ali no meio, né? Obviamente, quanto menor o tamanho da bolha, maior vai ser a taxa de transferência de oxigênio ali para o meio líquido, né? Nos reatores não aerados, deve-se utilizar misturadores submersíveis, ou seja, aquele mesmo sisteminha que eu comentei, por exemplo, na unidade de desnitrificação, aqueles misturadores ali posicionados na parede, ou muitas vezes misturadores daquele do tipo, acho que é estrombólico, né? Que são confeccionados para dar uma boa mistura ali, sem ter grandes entradas de oxigênio a partir do ar atmosférico, né? Então, a massa de sólidos suspensos voláteis aderida não deve ser considerada superior a 12 gramas de sólidos suspensos voláteis por metro quadrado de área superficial específica do material suporte de biomassa. E para o dimensionamento devem ser consideradas a massa de sólidos aderidos e a massa de sólidos em suspensão no tanque, com ou sem recirculação de lodo.